Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma reflexão com a temática Um Olhar sobre um Velho Rei, analisando o que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos falar sobre algo incrível, que é a sabedoria. No último vídeo nós falamos sobre riquezas e tinha uma temática além das riquezas, que foi satisfação. Tanto o vídeo sobre riquezas, o vídeo de hoje sobre sabedoria e o próximo, que eu não vou contar o tema para ter uma surpresa, ele vai lidar com a satisfação humana. E para isso precisamos entender o que é sabedoria. Salomão foi o rei ao qual, quando iria governar, teve um encontro com Deus, e Deus permitiu que ele escolhesse qualquer coisa. E Salomão escolheu sabedoria para governar bem o povo. E por causa disso ele recebeu não só grande conhecimento e informação, mas muitas riquezas. Por isso, ele se torna alguém muito gabaritado a falar sobre sabedoria. E não é à toa que quando ele escreve, quando ele disserta em Eclesiastes, ele sempre disse que conservava a sabedoria, usava a sabedoria, tendo a sabedoria em mente. Mas o que a sabedoria é? Eu acho muito interessante porque existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Na verdade, conhecimento é quando nós armazenamos informações, dados. Você saber a referência bíblica de João 3,16, saber o que está escrito, isso é conhecimento. Você tem conhecimento sobre o Evangelho. Mas a sabedoria é quando você sabe usar da melhor forma o seu conhecimento. Então o conhecimento é a base, mas o uso é dado pela sabedoria. Então talvez seja sábio usar o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, quando você está expondo o amor de Deus para alguém. Talvez não seja tão sábio quando você está falando sobre culinária. A sabedoria é como você usa o seu conhecimento. E fica uma frase que eu aprendi durante uma pregação do Thiago Brunet, que ele diz que conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. E com isso, nós vamos então entender o que é sabedoria. E em primeiro lugar, Salomão escreve no capítulo 7 de Eclesiastes 2 versículos bem interessantes sobre a função da sabedoria. O versículo 12 diz: a sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. E mais abaixo, versículo 19 diz: a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Em primeiro lugar, precisamos entender algumas alegorias. Nós falamos sobre riqueza no último vídeo e vimos que a nossa maior riqueza, o que temos mais valioso, é o que move a nossa vida. E muitas vezes nós achamos que o dinheiro traz muitas coisas, porém, nós não podemos ser dominados pelo dinheiro, e sim dominar sobre as riquezas. E para que você possa ter uma boa gestão de riquezas, boa gestão da sua vida e ter satisfação, você precisa ser sábio. Porque aí você vai conseguir preservar a sua vida. E mais abaixo, no versículo 19, ele fala sobre uma cidade guardada. Lembre-se que naquela época eram grandes os conflitos, as invasões, então as cidades eram muradas e tinham sentinelas. Havia alguém que era responsável por vigiar os arredores da cidade, as fronteiras. E essa pessoa era importante para ter uma primeira ação contra uma invasão, para alertar a cidade, ou seja, eles eram guardiões. Sentinelas falhas ou fracas não faziam a defesa da cidade. Agora imagina a sua vida como essa cidade. Imagina a sua vida que precisa ser guardada, precisa ser preservada de tudo que é influência e conflito se quer invadir. O que te permite proteger a sua vida é a sabedoria com a qual você se mura e se defende de tudo. Eu, particularmente, sou um grande fã do Salomão. Eu gosto bastante daquilo que Salomão escreveu, eu gosto bastante da vida dele. Óbvio que eu sei que ele cometeu alguns erros e eu não pretendo repeti-los. Porém,
uma das coisas que ele mais fez na sua vida foi caminhar com sabedoria. Ele tinha sabedoria como base para suas escolhas e ele teve uma vida satisfeita. O grande problema foi quando ele permitiu coisas entrarem em sua vida. Mulheres, adoração de outros deuses. E aí fica um questionamento. Será que nós temos sido sábios o suficiente para nos proteger? Mas, assim como Salomão recebeu sabedoria de Deus, onde está a fonte da sabedoria? No capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 26, Salomão dá uma chave. Onde você encontra, onde é a fonte da sua sabedoria? Diz o seguinte: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus se encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil a correr atrás do vento. É interessante porque agradar a Deus inclui fé, inclui um relacionamento de certeza em Deus. Tem um vídeo sobre fé, depois eu vou colocar no final para você ter uma base, mas a sua fé é essencial para agradar a Deus. E ao agradá-lo, ou seja, ter um bom relacionamento com Ele, você recebe sabedoria, conhecimento e felicidade. Como eu disse, a chave para esses 3 vídeos é a satisfação, ou seja, o seu bem-estar em viver com Deus. E Deus dá isso quando você busca um relacionamento que o agrada. Ou seja, você tem conhecimento de Deus, você tem o bom uso do conhecimento que você recebe e isso o torna feliz. Então, sabendo disso tudo, sabendo que a sabedoria é uma forma de agir, é uma forma de se portar, é uma forma de proteger a sua própria vida, fica o questionamento: o que tem sido o meu conhecimento para que eu possa usar com sabedoria? Não adianta o maior flecheiro, o maior arqueiro do mundo saber atirar uma flecha com exímia precisão, se quando ele colocar a mão em sua aljava ele não achar a flecha. Não adianta ser sábio e não achar dentro do seu coração a palavra de Deus, guardada para que você não venha pecar. Não adianta a sabedoria se você não sabe o que você tem dentro, você não tem conhecimento para usar. A sabedoria é uma ação, mas a fonte é o conhecimento. E como a palavra de Deus diz, o povo perece por falta de conhecimento. E é interessante porque o livro de Eclesiastes ele deixa muito claro que quando você tem dilemas na sua vida, quando você tem problemas, é com sabedoria que se protege, é com sabedoria que se investiga. É a sabedoria que permitiu Salomão crescer, ser próspero, como foi dito no primeiro vídeo. E o próprio Salomão, ele escreve uma alegoria bem interessante em seu livro de Eclesiastes. Está no capítulo 9. O capítulo 9, versículo 13, vai trazer uma reflexão bem interessante e a gente vai ler até o 18. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem as dominam sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Salomão pode estar parecendo um crítico à sabedoria dos pobres, mas quando você consegue interpretar o que ele diz, ele critica as pessoas que só valorizam o dinheiro. Porque ele diz que numa cidade rodeada por dispositivos de guerra, prestes a ser invadida, não foi um líder, um rei que a protegeu, não foram soldados, foi um homem pobre, porém sábio. Um homem que a sociedade não via valor, por isso ela não conceitua de pobre, mas era sábio. E da sabedoria deste homem veio a solução. E aí
Salomão deixa muito claro que mesmo sendo sábio este homem pobre, que as pessoas não viam valor, as suas palavras de salvação no meio não foram valorizadas. E será que nós temos valorizado a sabedoria de quem está ao nosso redor? Eu vivo hoje num contexto onde há pastores, líderes, mas será que eu valorizo as palavras daqueles que não têm um cargo, um ministério, algo de grande que chama muita atenção, um nomezinho antes, é uma sigla antes, isso o dá sabedoria? Eu não estou falando que pastores e líderes não são sábios, pelo contrário, o Senhor designa autoridades, o Senhor designa poder, o Senhor designa quem deve organizar e liderar grupos. Mas existe sabedoria também em quem a sociedade muitas vezes não dá valor. É no recém-convertido que recebe uma transformação de Deus, é naquele que está chegando agora, é em quem pensa às vezes diferente. Às vezes a diferença dele é a multiforme sabedoria de Deus se manifestando. Nós precisamos ter olhos e ouvidos abertos para a sabedoria das pessoas ao nosso redor. Não podemos ser quem desvaloriza a sabedoria das pessoas. E eu tento bastante fazer o meu coração estar aberto às pessoas, estar aberto ao que todo mundo fala. Porque eu quero aprender, eu quero ser edificado pelo corpo de Cristo. Eu quero que o Senhor coloque em meu coração cada vez mais entendimento. Então, fica essa pergunta. Será que você tem sido sábio ao ouvir e ao falar? Porque a boca de um pregador, de um pecador, destrói muitas coisas. Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa ter edificado bastante a sua vida, que você possa estar compartilhando e curtindo, deixando um comentário, uma sugestão. E lembre-se sempre, você é um forasteiro porque não é deste mundo, está só de passagem. Deus te abençoe. Eu quero voltar.